Antes, vou começar a entrar um pouquinho no jogo de ontem, né? Aquela tragédia na Arena Corinthians. Antes do jogo, os torcedores do Fluminense tiveram dificuldade para comprar ingresso. O Corinthians disponibilizou os ingressos apenas pouco antes do jogo. Alexandre, como é que foi essa história aí? Você que conversou com o pessoal do clube também, do pessoal que esteve lá. Se Olha, encrenca aí, voltou aos 90, é isso mesmo? bom dia a todos. Tô dando outro bom dia porque realmente tá foda esse bom dia. O que é importante a Pra ver se gente entender nessa história? Essa acredita, história né? que é grave, tá? Essa história que é grave, ela não é de hoje. Primeiro, setor visitante, a operação do setor visitante é feita pelo mandante. Por exemplo, quando o Fluminense joga no Maracanã, o Fluminense é responsável por organizar a operação de venda de ingressos para quem quer que visite o Fluminense. Mesma coisa em Itaquera, o Corinthians. E o Fluminense é um dos poucos clubes que manda, de fato, pessoas da operação de estádio de mandante, manda pessoas para os jogos de visitante, onde vai ter uma mínima demanda, para poder interagir com o clube adversário, se propor a ajudar e até cobrar com que o mínimo seja feito. Por que o mínimo seja feito? O que é esse mínimo? Existe tanto no Estatuto do Torcedor quanto no Regulamento Geral de Competições parâmetros mínimos para venda de ingresso para o setor visitante, como, por exemplo, 3 dias antes da partida, esse ingresso precisa ser disponibilizado a público. E no Rio de Janeiro, isso é fiscalizado pela PM do Rio e pela FERJ. E eles fazem, o PM do Rio, na verdade, na figura do Batalhão Especial, né, do BEP. E eles fazem um trabalho que eu considero o melhor do Brasil hoje, nesse sentido. A gente pode ter todas as críticas a eles, mas de fato no Rio de Janeiro é feito o melhor trabalho no Brasil de escolta e de cobrança para que os clubes exerçam corretamente o que é previsto no Regulamento Geral e no Estatuto do Torcedor. O problema é que os outros estados não tratam assim. Até outro dia, Minas Gerais era o pior. Minas Gerais era terrível. Minas Gerais, os clubes faziam o que queriam com os visitantes, com a anuência da polícia e muitas vezes com a polícia entrando com violência. E o que aconteceu ontem no Itaquerão tem sido um episódio repetido no estádio do Corinthians. Não é tanto de todos os estádios de São Paulo, por mais que eles não sejam tão bons quanto os do Rio, nesse sentido. Mas Itaquera está sendo uma vergonha ano após ano. Tem tido problemas ano após ano. Eles se escoram em todo tipo de justificativa para só vender ingresso no dia. E aí que tá. O Corinthians tem torcida no Brasil inteiro também, que nem o Fluminense. Aí no jogo do Rio não tem reciprocidade. O Fluminense oferece sempre para todos os times, é padrão do Fluminense oferecer para todos os times a oportunidade de dar X ingressos para sócios, de abrir venda nas mesmas condições, oferece essa reciprocidade para todos, para poder garantir ao torcedor tricolor que viaja ou que mora nas cidades que o torcedor seja atendido. E tem clubes que, às vezes, em troca de gestão, começam a atuar muito mal. E o Corinthians já vem há alguns anos atuando muito mal nessa questão. E aqui tem uma omissão completa e revoltante da CBF. Porque se a Federação do Rio opera o jogo do Rio, a Federação de São Paulo opera o jogo de São Paulo, mas existe uma regra da CBF no Regulamento Geral de Competições que regulamenta a venda de ingresso do visitante. E também existe, acima de tudo, o Estatuto do Torcedor, que tem parâmetros ali também para venda de ingresso. Por mais que o MP local possa ter uma manifestação, alguma cobrança, alguma exigência, o fato é, a CBF precisa ter um posicionamento mais firme sobre isso. E até onde eu sei, o Fluminense irá, a CBF essa semana, cobrar esse posicionamento. O problema é que o Fluminense basicamente rema sozinho nessa história. Poucos clubes hoje no Brasil se importam com o seu torcedor como visitante, como o Fluminense faz. Então vira um problema que na verdade é 1 ou 2 clubes reclamando. E os outros 19 usando isso como tática de fazer valer mando de campo. Isso é um completo absurdo. Depois se discute por que o futebol brasileiro não vai pra frente, por que não surge uma liga. A gente não consegue fazer uma operação racional de visitante, cara. Então, cara, sério, 2024. Eu tô nessa discussão desde que eu trabalhei no Fluminense pela primeira vez. Desde 2011 a gente tem essa discussão com os times. Ou seja, a gente tá falando de 13, 14 anos só do que eu participo, fora outras pessoas. Então o futebol brasileiro não consegue avançar numa coisa simples quanto é racionalizar a venda de ingresso e acesso com segurança do torcedor no setor visitante. Isso é parte do espetáculo. Sabe como é que funciona na Inglaterra e na Alemanha? Os clubes pegam o pacote inteiro de ingressos do setor e entregam para o sistema do adversário vender. Na Alemanha, o clube participa da escolta e ajuda a fazer essa escolta. E olha que as torcidas alemãs são quentes, a gente sabe disso. Vira e mexe tem situações de conflito, mas mesmo assim, as vendas são feitas dentro do sistema de sócio-torcedor do outro time.
Aqui a gente não consegue o básico. Então, cara, desculpa, esse assunto me revolta Não, bastante. é brabo. Não, Não, é aí, isso.